aí, como é que foi? Leu o texto sugerido? Agora nós vamos continuar falando sobre o modelo de Beck. E o nosso tema de hoje são os pensamentos automáticos. Você lembra o que é um pensamento automático? Lembra do nosso iceberg? Os pensamentos automáticos estão lá em cima, na pontinha do iceberg. Representam o nível mais superficial da cognição e, logo, o mais fácil de ser modificado. Na terapia cognitiva, nós vamos começar o trabalho pelos pensamentos automáticos. Então, é necessário identificar os pensamentos automáticos. E existem inúmeras técnicas para identificar os pensamentos automáticos, como a mudança de humor, o registro diário de pensamentos automáticos disfuncionais, a descoberta guiada que pode ser feito dentro da sessão, as técnicas de roleplay, onde o terapeuta coloca o cliente em uma situação e, através de uma dramatização, descobre pensamentos automáticos e crenças, as imagens mentais, onde o cliente fecha os olhos, recorda uma imagem e o terapeuta vai procurando, junto com o cliente, os pensamentos automáticos. Resumindo e concluindo, existem várias estratégias para a gente descobrir o pensamento automático do nosso cliente. E nessa videoaula eu vou explicar a estratégia de mudança de humor, que é uma estratégia simples, fácil e eficaz para descobrir o pensamento automático do nosso cliente. Na sessão, quando você perceber por um comportamento não verbal, uma mudança na expressão facial, na forma de falar, nos gestos do seu cliente, você pergunta para ele: fulano, o que está passando pela sua cabeça? E assim descobrimos o pensamento automático no quente, na hora que ele está acontecendo. Afinal, a expressão emocional carregada e intensa é uma excelente oportunidade para acessar pensamentos automáticos, crenças e esquemas. Por exemplo, sua cliente começou a chorar na sessão. Você pergunta: o que está passando pela sua cabeça? E aí ela diz: tá tudo errado, tá tudo muito difícil. Isso daqui representa o quê? O pensamento automático que passou pela cabeça da sua cliente. Uma outra técnica muito utilizada na terapia cognitivo-comportamental é o RDPD, ou Registro Diário de Pensamentos Disfuncionais. Essa vai ser a sua tarefa de casa. Vamos adquirir autoridade moral, aplicar a técnica de registro em nós, para que assim possamos explicar com mais segurança e propriedade para o nosso cliente. Durante uma semana, você vai escolher uma emoção que você gostaria de mapear. Então, o seu foco é onde? Nessa variação, na emoção. Sempre que você perceber uma mudança emocional, por exemplo, sempre que você perceber que você está se sentindo ansioso, ou, por exemplo, triste, enfim, eu quero que você escolha uma emoção. E sempre que você perceber essa emoção, você vai preencher essa tabela. Na primeira coluna vai colocar a data, na segunda coluna vai fazer um resumo da situação. Com quem você estava, onde você estava, o que você estava fazendo. Na terceira coluna vai colocar a emoção. Na quarta coluna, o seu pensamento automático, que é o quê? Aquilo que estava passando pela sua cabeça. Que pode ser uma imagem, um filminho, um diálogo mental, ou de uma maneira abreviada, droga, que saco. Na próxima coluna, você vai colocar o seu comportamento, ou seja, aquilo que você fez, né? A sua ação. Pulou, chorou, brigou, foi para o quarto, o que você fez? Qual foi o comportamento? E na última coluna, deixa em branco que depois eu vou te explicar. Agora você vai... Agora não, depois que acabar essa videoaula, durante uma semana, você vai preencher o RDPD. E leve
o seu RDPD pronto para nossa aula síncrona ou para nossa aula presencial. Porque nessa aula, eu e minha equipe vamos explicar e vamos aprofundar essa técnica. Você sabia que além de pedir para o cliente se focar na emoção, eu posso fazer o RDPD também, pedir para ele fazer o RDPD focando em um comportamento? Como, por exemplo, a pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo e ela sempre lava muito as mãos. Quando ela fizer um ritual de limpeza ou lavar muito as mãos, o foco dela não vai ser na emoção, vai ser no comportamento. De lavar as mãos, por exemplo. Então, ela será orientada a preencher esse registro. Ou um comportamento alimentar. Quando a pessoa tem aquela fome voraz e come, ela pode também preencher o registro. Essas inúmeras formas de preencher o RDPD, a gente vai aprofundar depois na nossa aula síncrona ou na nossa aula presencial. Vai anotando as suas dúvidas, tá certo? Então, depois que a gente faz um mapeamento dos pensamentos automáticos com o nosso cliente, é hora de trabalhar a mudança dos pensamentos automáticos. E dentro da terapia cognitivo-comportamental, existem várias técnicas para mudar pensamentos automáticos, como o exame de evidências, o debate adaptado, a técnica de reatribuição, o questionamento socrático, o gráfico de retribuição em forma de pizza, os cartões de enfrentamento cognitivos e uma série de outras técnicas. Nesse momento, nós vamos abordar os erros cognitivos, o trabalho com os erros cognitivos. Um pensamento automático, ele pode ter 1, 2, 3, 4, vários erros cognitivos. Geralmente, quando trabalhamos erros cognitivos, nós fazemos com nossos clientes uma psicoeducação sobre erros cognitivos. Nós explicamos para o cliente quais são os erros cognitivos e pedimos para eles, depois, voltarem à tabela do registro diário de pensamentos automáticos disfuncionais e mapear quais são os principais erros cognitivos. Depois, nós escolhemos um erro cognitivo e começamos a trabalhar um erro cognitivo de cada vez. Você pode observar que aqui na parte vermelha, nós temos uma descrição do erro cognitivo. Na parte verde, nós temos dicas para corrigir os erros cognitivos. Resumindo e concluindo. Primeiro, psicoeducação sobre os erros cognitivos. Quais são eles? Segundo, identificar no RDPD quais são os erros cognitivos que ocorrem com maior frequência. Terceiro, escolher um erro cognitivo para trabalhar durante o tempo que vai durar de 1 a 3 semanas, dependendo do cliente. E como vai ser esse trabalho? O cliente vai ser psicoeducado a perceber o erro cognitivo, vai pegar essa parte verde, fazer um cartão de enfrentamento e quando ele perceber aquele erro cognitivo, com a ajuda do cartão de enfrentamento, ele vai questionar o erro cognitivo. Agora eu vou explicar para você sobre alguns dos erros cognitivos. Lembrando que no nosso material complementar, no nosso texto, eu explico detalhadamente esses erros cognitivos. Generalização. O que é generalização? Tomar um simples evento e generalizar esse evento, espalhar esse evento, como fosse algo padronizado que vai ocorrer continuamente sem provas. Por exemplo, se eu ficar doente,
eu vou ser mandado embora. E eu não vou conseguir me recolocar no mercado de trabalho nunca mais. Na parte verde, pessoas que cometem o erro cognitivo da generalização, é importante que elas sejam específicas, fornecendo motivos específicos para aquilo que está acontecendo. Evitar pensar em termos de que a experiência vai se repetir continuamente. Avaliar e contabilizar a frequência do evento, colocando um pezinho bem calcado na realidade para não distorcer a informação. Pensamento dicotômico do tipo tudo ou nada. É a tendência de interpretar experiências em termos de categorias opostas do tipo tudo ou nada. Ou tudo tá ótimo ou tudo tá péssimo. Exemplo, eu sou uma fracassada total. Eu nunca vou ser resiliente. Sempre que a pessoa usar palavras como sempre, nunca, nada, tudo, fique atento, porque pode ser que a pessoa esteja fazendo o erro de pensamento dicotômico tudo ou nada. Uma dica para ajudar o cliente a corrigir esse erro. Lembrar que entre o preto e o branco existem inúmeros tons de cinza. Lembrar que entre o tudo e o nada existe o talvez. Resumindo e concluindo, procurar enxergar as situações como temporárias. Procurar ver o meio termo. Lembrar, metaforicamente falando, que entre o preto e o branco existem diversos tons de cinza. Leitura de pensamento. É um erro cognitivo que acontece bastante na fobia social, no transtorno de ansiedade social. O que é a leitura de pensamento? Antecipar negativamente, sem provas, que nós sabemos o que os outros estão pensando de nós, ou que vão pensar de nós. Por exemplo, a chefe está meio calada e eu penso, nossa, a minha chefe vai pensar que eu não consigo fazer nada direito. Só que nem eu, nem você, nem o nosso cliente tem a capacidade de ler a mente de outras pessoas. Resumindo e concluindo, para quem comete esse erro cognitivo, deve lembrar de que é impossível, no nosso estágio atual de evolução, ler o que as outras pessoas estão pensando, adivinhar o que está na cabeça das outras pessoas. Ditadura dos deveria. Se refere a criar regras rígidas, duras, para si e para os outros. Isso vai gerar decepção, vergonha, etc. Exemplo. Eu tenho que me sair muito bem nessa aula. Isso daqui também tem um pouco de ditadura dos deveria. Eu devo fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Como corrigir a ditadura dos deverias? Você não deve e não tem que ter nada. Ajudar o cliente, em vez de perceber o mundo em termos de tenho que, devo que, perceber o mundo um pouquinho mais através do querer. Eu quero, eu desejo. Agir e pensar mais em termos de prazer, em termos de querer e menos em termos de dever. Fácil falar, para uma pessoa rígida, muito difícil. 2 erros cognitivos que vêm juntos. Maximização do negativo e minimização do positivo. Vou explicar. Maximização do negativo é quando a pessoa aumenta, magnifica os resultados de eventos negativos. Por exemplo, tossiu. Nossa, tô com tuberculose, vou morrer. Nasceu uma espinha. Caramba, isso daqui, pode ser um problema seríssimo de pele. Como corrigir a maximização do negativo? Considerar as suas
qualidades, as suas conquistas, considerar aquilo que você tem de melhor. Por exemplo, poxa, eu tenho uma boa saúde. Isso foi apenas uma tosse. Poxa, minha pele é boa, nunca tive um problema de pele. E assim sucessivamente. Minimização do positivo. Diminuir, ou não dar a devida atenção ou importância às suas qualidades. Por exemplo, foi elogiado pelo chefe. Depois de vários elogios, o que a pessoa pensa? Nossa, eu sou um incompetente. Por quê? Porque eu gaguejei. Então, a pessoa, geralmente, esses erros vêm juntos. Ela diminui o positivo, as suas qualidades, seus talentos, seus pontos fortes e aumenta o negativo. Como corrigir esses erros? Ajudar o cliente a valorizar as suas conquistas. Para isso, ele pode fazer o quê? Um registro de conquistas, um registro de realizações. Isso vai ajudar a combater tanto a minimização a maximização do negativo, quanto a minimização do positivo. Catastrofização. Prever uma catástrofe sem provas. O vulcão na Indonésia entrou em erupção. O clima no planeta vai mudar e vamos todos morrer. Como corrigir a catastrofização? Lembrar de não fazer tempestade em copo d'água. Pessoal, são vários erros cognitivos. Alguns autores colocam 10, outros colocam 15, outros colocam 22. São vários erros cognitivos. Na nossa aula presencial e na nossa aula online, nós vamos falar sobre outros erros cognitivos. E agora, a sua tarefa é pegar o RDPD e mapear quais erros cognitivos você tem. No nosso material complementar, tem um material mais robusto, um e-book sobre erros cognitivos, onde eu explico a técnica dos cartões verdes e vermelhos para corrigir erros cognitivos. A sua tarefa agora é mapear os seus erros cognitivos e ler o material complementar. Na nossa aula síncrona ou na nossa aula presencial, eu e a equipe vamos aprofundar esse tema de erros cognitivos e vamos trabalhar também com as crenças centrais, mapeando as crenças centrais e modificando as crenças centrais negativas. Agora vai lá e na nossa pasta de material complementar, estuda, anota as suas dúvidas e leva para a nossa aula síncrona ou presencial. Tchau, tchau!